de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, pra não perder a magia de acreditar na felicidade real, e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos esperar só uns minutinhos, tá? Para as pessoas irem entrando e a gente já começa a nossa live, tá bom? Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar
todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Se for preciso, eu giro a terra inteira até que o tempo se esqueça. De ir pra frente, volte atrás, milhões de anos quando todos os continentes se encontravam. Pra que eu possa caminhar até você. E eu sei, mulher, não vive só de peixe. Nem se volta no passado. As minhas palavras valem pouco. E as juras não dizem nada. Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós. Também perdi o meu rumo, até o meu canto ficou mudo. E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo. Mas não importa, a gente inventa a nossa vida. E a vida é boa com você. Eu quero partilhar a vida 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 boa com você. Não tem pra trás. Bom, gente, já deu 10h05, né? Então vamos começar. A gente já deu um tempinho aí para todo mundo ir entrando na nossa live. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado aí por estarem com a gente nessa manhã de quinta-feira, prestigiando a nossa live, tá? Meu nome é Anderson, eu sou psicólogo e referência do Programa de Saúde Emocional aqui da Seguros Unimed. E a nossa live, né, falando sobre o Setembro Amarelo, ela é dedicada à conscientização e prevenção do suicídio, né? Esse é um movimento do Setembro Amarelo, e mais do que isso, a Seguros ela enxerga este mês como uma grande oportunidade para irmos além, né? Debatermos aspectos amplos e diversos relacionados à saúde emocional e à saúde física, tá? Hoje nós vamos receber a nutricionista Juliana Freitas. Ela é formada pela Universidade 9 de Julho e atua como nutricionista, né, numa clínica parceira aqui da Seguros, a Belmonte Saúde. E a gente também vai receber a educadora física, a Ana Carolina Matos. Ela é formada pela Universidade Municipal de São Caetano e é uma promotora técnica, né, de uma parceira também da Seguros, da Total Pass. Já aproveito que durante aí a nossa live, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, pode colocar no nosso chat, né? A gente vai respondendo aí ao longo dessa manhã com vocês. E Juliana, Ana, muito obrigado também por aceitarem o convite, por estar aqui com a gente, né, nessa manhã, falar um pouquinho sobre a saúde emocional, a saúde física, né, que é tão importante aí nos dias de hoje. Bom, a gente vai iniciar a nossa live falando sobre qualidade de vida. Porém, a gente, né, falando sobre qualidade de vida e já fazendo um gancho ali com o Setembro Amarelo, quando a gente tem uma qualidade de vida, a gente já está trabalhando a prevenção, né, a questão do suicídio, que é dedicado aí ao mês de Setembro Amarelo, né, a esse cuidado e essa prevenção. Então, esse bate-papo ele tem, né, como objetivo trazer algumas informações para que a gente possa melhorar a qualidade de vida, a nossa qualidade de vida, e prevenir o adoecimento mental e físico, né, por meio de ações simples, gente, mas que fazem a diferença no nosso dia a dia, né, vão fazer a diferença para a nossa saúde física e nossa saúde emocional. Muito se fala sobre uma vida saudável, né? Mas o que seria uma vida saudável, né? O que é ter uma vida saudável? Começando aqui falando um pouquinho, vou trazer só para título de conhecimento, né, porque às vezes nem todo mundo que está aqui na nossa live é da área da saúde, mas a Organização Mundial de Saúde, ela define, né, a definição de saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social.
não somente a ausência de afecções e enfermidades, né? Então, a definição, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é ausência de doença. A gente pode ter uma doença física e ter qualidade de vida e ter saúde, né? Porque essa doença pode estar controlada, né? Uma doença crônica, mas a gente tem como ações para a gente ter uma boa qualidade de vida, né? E manter o nosso organismo e a nossa mente saudável, tá? É, e falando nisso, né? Eu vou convidar as meninas aí para esse bate-papo com a gente. Algumas pesquisas, né? A gente estava lendo, fazendo esse material. Algumas pesquisas sugerem a descoberta, né, que a ingestão de frutas e vegetais pode desempenhar um papel importante ali no nosso dia a dia, né, para a nossa saúde física e também para o nosso bem-estar mental, né, da população em geral. Então, Ju, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão, né, desses alimentos, o que que é essa alimentação saudável, né? Pode se apresentar também, eu fui falando aqui, mas pode falar um pouquinho sobre você e pode comentar um pouquinho também sobre a importância da alimentação saudável, tanto para a saúde física como para a saúde mental. Bom dia, muito prazer. Sou a Juliana, nutricionista aqui, parceira da Belmonte, convidada aqui para tirar dúvida de vocês e falar um pouquinho aí dessa questão da alimentação saudável, junto com essa prevenção, né, dessa saúde mental e tudo mais. Só que hoje a alimentação saudável ela tem um papel crucial, né, no bem-estar físico e mental, então ela contribui para a manutenção do peso saudável, melhora da energia, disposição, a saúde intestinal, que eu quero falar um pouco sobre, que é bem importante, e a redução do risco, né, de doenças e o aumento do humor, né? E aí quando a gente fala de nutrição e alimentação, pensando aí na saúde mental, eu gosto de falar de 3 pontos que eu acho que são bem importantes, né? Que seria aí os nutrientes, são os nutrientes que aí auxiliam aí nessa questão de saúde mental, a saúde do intestino, que é extremamente importante, e a autoestima. Acho que são 3 pontos relevantes aí. Então, pensando aí nos nutrientes, então, uma alimentação saudável, ela tem o papel de fornecer nutrientes, né? Então, a gente, com uma alimentação saudável, não é só calorias, né? Diferente de uma alimentação que não é saudável, que tem alimentos ricos em alimentos industrializados, que são calorias vazias, que são só calorias e não traz nenhum benefício pra gente. Então, aí tem vários nutrientes específicos que desempenham um papel dentro da saúde mental, como, por exemplo, o ômega 3, né, que ele pode ajudar aí na melhora da função cerebral, reduzir a inflamação do cérebro, que está relacionada aí com a depressão, com a ansiedade, né, o ômega 3 é que a gente encontra nos peixes, no salmão, na sardinha, no atum. A vitamina D também é essencial, né, para a saúde do cérebro, regulação do humor. A vitamina D é a vitamina do sol, né? A gente vai receber ela pela alimentação, mas a gente precisa ali dos 15 minutinhos de sol diário para sintetizar, para ativar essa vitamina. As vitaminas do complexo B, também, B12, B6, B9, também tem um papel importante ali no sistema nervoso, na produção de neurotransmissores, que regulam o humor. Então, a gente encontra aí nas carnes, nos ovos, nos legumes, nozes, sementes. Temos o magnésio também, que tem um papel crucial na função cerebral, na regulação do humor. A gente encontra nos vegetais verdes folhosos, nas nozes também, sementes, chocolate amargo. E temos o triptofano, né, que tem um papel aí na síntese da serotonina, que é nosso hormônio do bem-estar. E a água, a gente não pode nunca deixar de falar da água, né? Então, a água, quando o nosso cérebro está desidratado, ele pode ter dificuldades em funcionar, né, corretamente. Isso pode afetar negativamente na nossa saúde mental, tornando mais suscetível ao estresse, à ansiedade, à depressão. A desidratação também pode interferir no nosso sono, que é outro ponto bastante relevante, levando aí problemas de humor, problemas cognitivos, né? Um outro ponto, né, que é da questão do intestino. Então, o intestino ele é conhecido como o nosso segundo cérebro, né? Então, dentro do intestino são produzidos alguns neurotransmissores, alguns hormônios. Então, 50% da dopamina, que é o nosso hormônio da felicidade, é produzido no intestino, né? E 90% da serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, do prazer, também é produzido aí no intestino. Então, como que a gente cuida do intestino? Com uma boa alimentação, né? Com a alimentação equilibrada, a gente vai estar cuidando do intestino, cuidando da nossa microbiota. Então, a alimentação saudável é extremamente importante.
E a autoestima, que eu acho que é um fator também bastante relevante, porque a nossa imagem, o nosso corpo, ele está totalmente ligado com a nossa autoestima, que está totalmente ligado aí com a nossa saúde mental, né? Com a ansiedade e depressão. Né? Então, acho que esses são os três principais pontos que a gente precisa pensar dentro da alimentação, pensando na saúde mental. Acho que seria isso por hoje. Juliana, você falou uma coisa interessante, né, que é a questão da hidratação e a enxaqueca, né? A pessoa quando está desidratada, né, ela pode ter o nosso cérebro, né, vai ter uma crise de enxaqueca, né? É muito comum isso acontecer. E o tanto que a enxaqueca ela também está relacionada com o nosso humor, né? Com Porque certeza. a pessoa com dor, desconforto, ela não fica tranquila. Ô, Ana, fala um pouquinho, né, da questão física, também se apresenta, né? Fala um pouquinho da questão física, dessa relação da alimentação e atividade física, né? Perfeito, Anderson. Bom dia, pessoal. Muito prazer. Então, eu me chamo Ana Carolina. Eu sou a promotora de trade aqui da Total Pesa e também profissional de educação física. E eu acho que o que a Ju trouxe é justamente ali o que o exercício também vai auxiliar, né? Então, como ela falou, a questão do humor, as dopaminas, serotoninas também são liberadas ali durante o exercício físico. É extremamente importante, né? A gente sabe a ligação, né, da serotonina com a depressão que está totalmente ligado, que é a falta de produção, né? A falta de estímulo de produção de serotonina pode gerar ali uma depressão. E a gente sabe que tem essa escadinha ali do estresse, o estresse em grande escala ali vira uma ansiedade, a ansiedade, quando está ali exacerbada, vai trazer ali uma depressão. Então, o exercício físico, ele entra como uma forma terapêutica disso tudo, né? E eu gosto muito de trazer essa frase, né, de que o exercício ele é terapêutico e não terapia, trazendo aí para o Anderson também a necessidade, né, ele sabe mais do que ninguém, de realmente fazer a terapia, cuidar da nossa saúde mental, se conhecer. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a partir do momento em que a gente se conhece também, a gente começa a dar significado para as coisas. Então, quando a gente fala de exercício físico, muitas vezes, né, é um dos pontos que as pessoas menos se apega, né? Porque o exercício físico nem sempre eu tenho tempo para fazer, nem sempre eu tô motivado para fazer, mas quando você coloca um significado e você entende, né? Você ali se cuida mentalmente, entende, coloca um significado no exercício, você vai ver o quanto isso tudo vai melhorar. Então vai melhorar ali sua autoestima, vai melhorar o seu dia a dia de forma muito, muito drástica ali na sua autonomia, na forma com que você lida no humor, também com a questão de autoconhecimento. Então, você se sentir bem com o seu corpo, com certeza vai fazer você sentir muito melhor ali no seu dia a dia. Então, quando a gente fala de exercício físico, as pessoas geralmente já associam uma coisa mais estética, né? Então, eu preciso praticar por uma questão estética. Mas é muito mais do que isso, né? Tá totalmente aliado ali à tua saúde. Então, é importante a gente falar da alimentação e do exercício físico, mas lembrar que tudo isso é uma questão terapêutica, né? A gente pode se alimentar bem, a gente pode ali praticar bastante exercício, mas é importante também cuidar da saúde mental. Então, um vai levando ao outro. Praticar exercício físico vai gerar um gasto energético, vai trazer uma necessidade, né, de reposição de nutrientes bem significativas e automaticamente o teu corpo vai pedir isso. E quanto melhor você se alimenta, melhor é o seu desempenho durante o exercício físico. Então, tá tudo muito juntinho aí. Então, se a gente conseguir juntar alimentação, hidratação, cuidado com a saúde mental, com certeza vocês vão conseguir dar um significado pro exercício físico e entender que isso é melhor para vocês, tá bom? Eu acho que é Ô, isso. Ana, muito legal sua fala, né? Quando você diz que o exercício físico ele é terapêutico, mas não é uma terapia, né? Isso. Porque realmente são coisas diferentes, né? Mas é terapêutico no sentido que a gente consegue, na prática do exercício físico, a gente também começa a conhecer o nosso corpo. Né? Porque você vai Sim, movimentar músculos que você não, né? Você não movimenta no dia a dia, sim, na prática de uma caminhada, na prática de uma atividade física dentro de uma academia, né, num claro. pilates, e é um momento de você estar ali com você, né? Você É isso concentrado no seu mesmo. corpo, você trabalhando ali o seu organismo, né? Então, realmente é terapêutico. E quando a gente faz uma atividade Isso. física no ar livre, num box,
bosque, num parque. Também é uma questão de socialização, né? Isso é muito bom. Porque a Claro, pessoa vai sair claro. daquela rotina de estresse, né? Do trânsito, do trabalho, da faculdade, né? Porque o estresse faz parte da vida da gente. Eu acho que é importante a gente dizer isso também, né? É, o- Sim, e as emoções, elas fazem parte da vida da gente. A gente precisa de todas as nossas emoções. A gente precisa da ansiedade, a gente precisa da tristeza, a gente precisa da felicidade, né? A gente precisa do sim, medo. Então, a gente não precisa afastar essas emoções da gente, mas a gente precisa aprender a lidar. E muitas vezes, perfeito. quando acontece um desequilíbrio nisso aí, que é realmente o momento de fazer a, a terapia no sentido de trabalhar as emoções que podem estar disfuncionais ali, né? Exacerbado de alguma forma. Perfeito. Mas a atividade física nos ajuda muito. E o que a Juliana Sim, trouxe também é extremamente importante, né? Porque o tanto que a atividade, a alimentação saudável, ela vai contribuir para aquela pessoa na atividade física, para o bem-estar do corpo, e também contribuir para a saúde mental, né? E a gente, às vezes, Juliana, a gente não sabe disso, né? A gente acha que comer é algo que a gente só precisa para o nosso corpo, para matar a fome, né? Ou para o prazer de ingerir coisas gostosas, né? Mas a gente às vezes nem imagina que a nossa alimentação ela vai estar ligada com as nossas emoções, com, né, o nosso nível de humor, a estabilidade do nosso humor. Então, acho que isso já é muito rico a gente falar sobre isso, né? De trazer esse outro lado também para a discussão. E quando a gente fala do Setembro Amarelo, né, pensando em prevenção ao suicídio, a gente ter uma alimentação saudável é uma forma de prevenção. A gente ter a prática de atividade física é uma forma de prevenção. Né? A gente não vai deixar para prevenir o exatamente. suicídio de quem tem ideação suicida. A gente precisa prevenir esse sentimento ao longo da nossa vida. Porque, né, todos nós podemos um dia pensar nessa questão, né, nessa situação. Então, tudo vai estar linkado, né, a nossa vida está linkada com a nossa atividade física, a nossa alimentação, a nossa terapia, né, a nossa ingestão de água, então a nossa hidratação, isso é muito importante, né, muito bacana. Perfeito. Até o exercício, assim, como a Ju comentou, tanto o exercício quanto a nutrição tem muita questão fisiológica de liberação hormonal mesmo, né? Então, com o exercício físico, você vai liberar esses hormônios de sensação de bem-estar, de prazer, né? O exercício físico traz aquela sensação de desafio, né? Então, muitas pessoas, cada um, né, vai ter a sua forma de lidar com o exercício. Então, para umas é sempre se desafiando, para outras é realmente para ir desestressar, para relaxar, é uma forma de abrir a mente ou esvaziar a mente de algum jeito, né? Então, é importante a gente dizer que o exercício físico ele está muito aliado ao pré, né? Realmente essa prevenção ao início, para não deixar com que esses sentimentos, com que as minhas frustrações, com que as questões que eu tenho, né, comigo sejam tão exacerbadas a ponto de eu pensar num suicídio, de eu estar extremamente depressiva, né? E tudo isso tem sinais antes. Isso começa lá atrás, não é de um dia para a noite que a gente percebe tudo isso. Então, o exercício e a alimentação, ele está bem relacionado a todo esse início, né? Eu me cuidando, eu cuidando do que eu sou, né, internamente, pensando ali no meu autocuidado, com certeza, as minhas chances de desenvolver qualquer outro tipo de ansiedade severa ou depressão vai diminuindo. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Sim. E tanto a Juliana como a Ana trouxeram, né? Vocês trouxeram essa questão que a atividade física e alimentação ela tem essa função, né, física e também trabalha a autoestima, né, da pessoa. Então isso já vai contribuir ali no dia a dia, né, nessa prevenção. Isso é muito bacana. Ô Ju, você quer complementar alguma coisa? Fica à vontade para abrir o microfone e falar também. Tranquilo, eu acho que algo que eu gosto muito de falar até na prática é que a gente tem um corpo só, né? Então não adianta a gente trabalhar só uma parte. Então, às vezes, eu faço terapia, mas não me alimento direito, não faço exercício. Eu faço terapia, me alimento direito, mas não faço exercício. Então, a gente tem que sempre andar os três juntos. Então, a psicologia, a atividade física e a nutrição, elas andam totalmente junto. Então, um vai, é escadinha mesmo, um vai puxando o outro, é um ciclo. Então, a gente tem que estar sempre cuidando desses três pontos, né? E não focar só em um, tentar sempre se organizar
para ter os três, né? Os três são uma forma aí de prevenir e de investir na saúde, os três pontos. Acho que é importante a gente sempre frisar isso, que é tudo junto, né? Sim, e é importante, você falou, já me deu um insight aqui de outra coisa, né? Realmente, a gente fala muito sobre qualidade de vida e a gente fala muito sobre o que a gente precisa fazer, né? E a gente às vezes coloca uma prioridade, mas esquece das outras, né? Tipo assim, o ideal é a gente conseguir trabalhar tudo junto. E falar sobre isso, muitas vezes parece que, nossa, é cansativo falando sobre isso de novo, mas a gente precisa lembrar dessas coisas. A gente precisa lembrar que a gente precisa se alimentar de forma correta, mais saudável. A gente precisa lembrar que a gente precisa fazer uma atividade física. Muitas vezes a gente precisa lembrar que a gente precisa conversar, socializar, que a gente pode ter um hobby, uma meditação, cozinhar, né? Um hobby ali de gostar de fazer alguma coisa e, quando necessário, também fazer a terapia, né? Falar sobre aquilo que nos incomoda, sobre aquilo que está causando sofrimento, né? Então acho que é muito legal essa sua fala também, Ju, da gente pensar dessa forma. O corpo é a nossa casa, né? E tá tudo junto ali. Se uma coisa não anda bem, as outras coisas vão desencadeando ali também algo de ruim, né? Quer complementar, Ana? Não, não, eu ia falar só que tem algumas perguntas legais aqui no chat. Ah, é? A gente Aham. podem me ajudando aí, gente. Vamos lá. Ó, acho que essa vai para Juju. Quais os efeitos do cafezinho nas nossas emoções? Esse é bem importante. O café, ele é excelente, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado com esse café, né? A gente tem aí pessoas que estão consumindo de forma extremamente exagerada. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ele tem diversos benefícios, até para atividade física, né? O melhor pré-treino vai ser sempre o cafezinho, mas eu tô com cuidado com o excesso. Então, o café a gente tem que tomar um cuidado muito maior em questão de prejudicar essa questão da ansiedade. Então, quem tem ansiedade sempre dá uma segurada, evitar aí o excesso da cafeína, que pode aí potencializar essa ansiedade, né? Não que não possa consumir, mas acho que tudo na vida tem que ter uma moderação, um equilíbrio. Não pode tomar, então é bom, então eu vou tomar 1 litro por dia, não é bem assim. Mas ele é excelente aí, a gente pode utilizar sempre sem exageros, né? Legal, eu assumo que esse é o meu pecado. O cafezinho, gente, é o meu pecado. É um cafezinho de manhã, um antes de treinar. Então, eu tenho que tentar maneirar no cafezinho também. A gente fala muito de tomar o café à noite e tirar o sono, né? Então, mais uma coisinha aí, né, Ju, pra gente pensar no café. Tem bastante mesmo. Essa questão do sono é extremamente importante. E às vezes a gente recorre muito ao remédio, né? Ah, eu não consigo dormir bem, então eu vou tomar um remedinho. Mas a gente precisa olhar todo o contexto de como que está toda essa rotina de sono antes de pensar aí na medicação, na melatonina e tudo mais. É importante a gente pensar antes em como que está toda a sua higiene. Se está praticando uma higiene do sono, como está a sua alimentação, como que está a sua rotina para esse sono, né? Não só recorrer a um remédio e tudo mais. Tá, Ju, vou aproveitando aqui, tô seguindo o nosso roteiro, mas como a gente falou de sono, né, a Ana também, acho que a gente pode até abordar esse assunto, né, porque aqui a gente tem as duas questões, a questão da higiene do sono, o que a gente pode fazer, eu sempre falo também muito sobre isso, que o sono ele é extremamente importante para o nosso corpo e para a nossa mente, né, porque durante a noite a gente libera hormônios, a gente libera neurotransmissores que vão, né, regenerar ali o nosso organismo, e eu brinco que eu falo, eu preciso de 8 horas de sono. Eu preciso de 8 horas de sono para eu acordar bem no outro dia, para eu desempenhar as minhas atividades em casa, no trabalho, né? Essa é a minha rotina. Agora, vão ter pessoas que com 6 horas de sono tá tudo bem, né? Vão desempenhar as atividades, tá ok. E vão ter pessoas que vão precisar estar de um pouquinho mais, 10 horas, 9 horas, né? Para passar o dia tranquilo. Falando em higiene do sono, uma outra coisa que eu faço, né, no meu dia a dia, a gente hoje tem essa questão de ficar muito no celular, né? Então, à noite, quando vai dando 9h30, 10 horas, meu telefone ele entra no modo preto e branco. Porque eu já perco o interesse ali no telefone, né? Porque a gente fica vendo aquela tela toda colorida, cheia de informação, isso prejudica o nosso sono.
né? O início ali do nosso sono. Então já fica preto e branco, eu percebo que eu já não ligo muito para o celular, a TV já não é uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia. Então quando é 10h30, 11 horas, eu já estou ali na cama, na meu horário de dormir. E eu preciso das minhas 8 horas de sono, não abro mão delas. Agora, ô Ana, fazer atividade física à noite, qual que seria o melhor horário? Porque a atividade física tem um impacto muito grande no nosso sono, né? Na nossa rotina de sono. E o que que você tem aí para nos dizer sobre o sono e atividade física? Legal. Acho que esse é um dos pontos que as pessoas mais perguntam, assim, né? Se tem até uma pergunta aqui, se o treino depois das 6 vai atrapalhar no sono. E aí a gente pode trazer dois pontos. O primeiro ponto é que é imprescindível praticar exercício físico. E algumas pessoas só têm depois das 18, eu só consigo fazer à noite. Não vou fazer por conta disso? E aí eu digo que não. Você pode fazer. E você pode associar isso com formas da nutrição para poder diminuir essa excitação que o exercício físico traz para as pessoas. Então, durante o exercício físico, a gente tem liberações hormonais que são excitantes, né? A serotonina, a dopamina são todos hormônios excitantes, apesar de nos deixar relaxados. E aí, o outro ponto é a questão de relógio biológico, né? A gente tem o ciclo circadiano e a gente tem o relógio biológico. Tem pessoas que funcionam super bem de manhã, tem pessoas que funcionam super bem à tarde e outras super bem à noite. Então, de uma forma fisiológica, geral, se a gente fosse colocar um geral, o ideal seria levantar, tomar um café da manhã, praticar um exercício e ir trabalhar. Seria o ideal para todo mundo, que é quando a gente tem picos hormonais e facilitaria ali a nossa prática de exercício. Porém, nem todo mundo funciona da mesma forma, e aí entra a individualidade biológica. Pode ser que essa pessoa de manhã, que pratica o exercício, fique com sono durante todo o dia. Então, essa pessoa pratica o exercício à noite, porque vai induzir o sono, vai melhorar, ela vai se sentir mais relaxada. E essa pessoa utiliza o exercício aí de forma relaxada, né? Para poder realmente relaxar. E tem outras que ficam totalmente ligadas. Então, geralmente eu coloco até minha mãe aqui como indicativo, porque minha mãe era a pessoa que treinava à noite, chegava em casa, ela limpava a casa inteira, porque ela perdia o sono. E aí eu falei para ela, então você treina de manhã para você ter essa energia durante o seu dia. Então, cada um tem ali a sua individualidade. E aí é importante entender como que você reage ao exercício pós às 18, né? Pós ali à noite ou de manhã. Então, se você é uma pessoa que treina e dá sono, o ideal seria treinar à noite. Se você é uma pessoa que vai gastar energia ali e vai ter mais energia para gastar durante o dia, então faça durante o dia. Então, cada um pode pensar ali na melhor forma. E para as pessoas que não têm horário e que ainda assim sentem, né, que tá com energia depois do exercício, o ideal seria você ter alguma forma nutricional ali, com alimentação mesmo, de reduzir essa excitação hormonal. Então, com algum chazinho, e eu acho que a Ju pode entrar aí e falar melhor, mas tem algumas estratégias com alimentação que você pode associar para diminuir essa aceleração depois do exercício. Então, tudo isso depende da tua individualidade, depende da tua realidade e da tua rotina. Não deixe de praticar. E você pode usar algumas formas ali para poder reduzir isso, tá bom? Conta pra gente, Ju, como que a gente pode, com a alimentação, né, melhorar a nossa qualidade de sono. Boa. Bom, então a gente tem alimentos que a gente precisa evitar e outros que a gente pode consumir aí para ter um impacto positivo no sono. Então, é que a gente estava falando, cafezinho, então qualquer alimento que seja estimulante, né? O café, chá preto, chá verde, são chás que têm aí cafeína, refrigerantes, alimentos pesados, frituras, assim, então perto, sempre optar por refeições mais leves perto do sono, né? E alguns alimentos tem um impacto positivo. Então, algumas frutas, então, abacate, kiwi, são frutas aí que têm fitomelatonina e triptofano, então eles vão ajudar aí nessa questão do sono. Avelãs, amêndoas também. A banana, ela é um alimento rico em magnésio, então, magnésio e potássio, então ela ajuda no relaxamento muscular, também é algo que vai ajudar aí no sono. E os chás, né? Chazinhos calmantes, camomila, melissa. Mas assim, voltando para a higiene do sono, não adianta eu seguir um dia todo
perto do sono, aí 5 minutos antes de dormir, vou tomar um chá, vou achar que vou deitar na cama e apertar o botão de desligar. Não é assim. Então, a higiene do sono, não sei se todo mundo sabe bem o que é você ter uma rotina. Então, são algumas coisas que a gente faz antes de dormir, aí 2 horas antes. Então, a questão do celular. Meu celular também tem essa questão de trocar. No meu não fica preto e branco, o meu fica com a luz amarela, né? Então, o nosso cérebro ele funciona muito com a luz. Então, ele entende que quando tá muito claro, tá de dia, então eu preciso ficar ativo. Então, se eu tô com o celular, com o computador, com a TV, com a luzona branca na minha cara, meu cérebro vai entender, tá de dia, então eu preciso, né, mandar hormônios aí para manter ela acordada. Então, sempre organizar aí, não assistir nada muito de ação, eletrizante, aí quer assistir TV, tem esse hábito, mas coloca sempre algo mais leve. Assistir Friends, que Friends é excelente ali pra dormir, a melhor série, né? Sério, tem bastante gente que fala, não, Friends é minha série de dormir, porque é uma série mais calma e tem sempre uma coisinha mais água com açúcar ali pra relaxar. Ter um horário pra dormir, então todos os dias, tal hora eu vou dormir, né? E antes disso já preparar, então evitar então o celular, criar um ambiente mais agradável, tentar aí manter a luz mais baixa do ambiente, praticar outras atividades, leitura, por exemplo, já fica no seu ambiente de dormir, faz uma leitura que é algo mais calmante, e aí pode entrar com os alimentos para ajudar. Então é um conjunto de coisas, né? Tomar um chazinho 5 minutos antes de dormir que vai funcionar de boa, é todo um conjunto, né? Acho que é importante a gente frisar isso, que tem que ter a higiene do sono, que é um conjunto de ações, né? Só fazer uma das coisas e achar que vai funcionar, né? Ju, eu aprendi assim depois que eu virei mãe, que tem várias formas de você, né, induzir o sono, principalmente no bebezinho. E que, cara, funciona tão bem com a gente também. Então, tem algumas dicas que fogem um pouquinho de tudo isso, que é baixar um pouquinho a luz do ambiente, né? Deixar o ambiente um pouquinho mais escuro, colocar uma musiquinha mais calma. Quem sabe ali se cuidar, tomar um banho no escuro. Não sei se vocês já fizeram, mas colocar uma vela, toma um banho no escuro uma vez por semana, sabe? Põe uma musiquinha, deixa tocando, toma um banho com mais calma. Eu sei que nem sempre a gente consegue fazer por conta dessa rotina maluca, mas tem algumas coisas que a gente pode utilizar antes de recorrer a remédios, né? Ou de achar que vão ter soluções mágicas. Nada é solução mágica, né? Então, quem tem bebê sabe a camomila para tomar um banho. Então, põe um cheirinho ali, um difusor de camomila. Então, tem todas essas questões que podem ser utilizadas também antes de recorrer. E que eu brinco aqui porque realmente tentava fazer minha filha dormir dessa forma, e isso dá super certo. Então eu ponho ela para, ela tem uma rotina assim, né? Criança precisa de rotina, então você acaba fazendo todos os dias a mesma coisa e ela já vai entendendo, ela já vai diminuindo. Então a gente coloca uma luzinha mais branda, com uma musiquinha tocando, faz ali o leitinho dela antes de dormir, e aí isso a gente percebe o quanto isso acalma ela e a casa também. Então a casa vai ficando mais silenciosa a partir desse momento, e isso faz bem para todo mundo. A gente faz com o bebê, mas a gente não faz para nós, né? Então experimentem isso que também vai dar super certo. Tem a questão da cromoterapia, né? Então eu gosto de tomar o banho com a luz azul. Então, também é algo que já tem também estudos que falam sobre as luzes, cada luz vai ter um efeito aí no nosso cérebro. Então, a luz azul é uma que tem esse efeito mais calmante, que trabalha a ansiedade. Então, ter um ambiente com a luz azul ou tomar um banho mais relaxante com a luz azul, enfim, tem várias outras cores também ajuda, a questão da vela, do cheiro, tudo isso, né, vai ajudando o nosso cérebro, né, a desligar. Gente, e outra coisa interessante que eu fiquei aqui pensando na fala de vocês, né? São coisas tão simples, são coisas do dia a dia, e não é nada sintético que a gente está colocando dentro da gente, né? São coisas um chá é uma coisa orgânica, da natureza, a luz é da natureza, o exercício físico, o nosso corpo precisa movimentar, né? O nosso corpo foi feito para movimentar. Então são coisas simples, que a gente consegue adaptar no nosso dia a dia. Quando vocês falaram da questão da luz, eu, como psicólogo, durante um período da minha experiência, trabalhei com psicologia hospitalar. E nós usávamos a luz no CTI com paciente cardiológico, a cromoterapia, né? E muitos pacientes falavam, porque naquele ambiente, né, de CTI, eles ficavam mais calmos, relaxados, era o depoimento que a gente tinha. Por quê? Porque é uma iluminação que
que está ali, né, no nosso cérebro, mostrando para a gente algo que é só uma luz, e não é nada sintético. Então, isso é muito importante, né? São atitudes simples que a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida, né, gente? Então, acho que é importante a gente pensar isso. É até um Vou ler. ponto de autocuidado, né? Se a gente parar pra Sim, pensar, tudo isso é um autocuidado. É você parar e olhar pra você mesmo. Naquele momento, colocar uma luzinha, um cheirinho, praticar o exercício, fazer uma boa alimentação. É uma forma de autocuidado que geralmente a gente tem para o outro, mas não tem pra nós mesmos. Então a gente justamente. faz pro É. outro. Eu fiz pra minha filha, pra depois entender que isso também servia pra mim, né? Uhum. Então, acho que é um ponto muito importante. Sim, sim, com certeza. A gente tem que olhar pra gente, né? E a gente às vezes não realmente não olha. E eu acho que uma outra questão assim, né, a gente precisa colocar isso como uma meta, né? E, gente, não é uma meta difícil de ser alcançada, é uma meta que é possível de ser alcançada. É mudar coisas pequenas no nosso dia a dia que a gente consegue se organizar e ter essa melhora, né? Gente, vou ler uma pergunta aqui do chat. O Flávio, ele perguntou: é possível considerar saudável física, acredito que seja, física e emocionalmente, fazer exercício todos os dias, 2 vezes ao dia? Tem gente que não faz nenhuma. O Flávio malha 2 vezes, olha Pois é, só. pois é. Flávio, é um ponto muito bacana. É claro que se a gente for considerar treinar 2 vezes ao dia, a gente tem que sempre considerar, né, qual é a carga, ou qual que é o estímulo que você está dando para isso, até para não gerar nenhum tipo de sobrecarga do treinamento. Mas se você, né, tem um acompanhamento com um profissional e você está fazendo, por exemplo, exercícios que são condizentes com o que você está buscando ali de objetivo, com certeza isso vai fazer muito bem para você, né? Então, e trazendo ali o exercício, muito provavelmente a sua alimentação tem que ser condizente com isso, né? Então, sim, é considerado bastante saudável, desde que esteja tendo o acompanhamento para que não gere uma sobrecarga ali física também, né? Tudo em excesso é ruim. Então, você ter ali um planejamento, né, de treinamento, com certeza vai fazer com que você fique bem emocionalmente. Certo, muito bom. Deixa eu ver uma outra aqui. Tinha uma outra pergunta que eu tinha achado interessante. Ah, tá. Hoje a Edmira Oliveira, ela perguntou: existem alimentos que devem ser evitados em razão de impactar a saúde emocional? Achei isso bem interessante, né? Porque a gente fala muito que a gente pode, mas em algum momento acho que é importante a gente falar sobre aquilo que a gente não pode, né? Você tem aí uma dica do que deve ser evitado? Sim. Seria só, isso no geral, né? Então, a maioria das patologias, a gente bate na mesma tecla, que é evitar os industrializados, com excessos aí de açúcar, excesso de gordura e excesso de aditivos, que a gente fala muito de gordura, de açúcar, de sal, e a gente esquece do aditivo. Então, hoje, assim, a gente acaba colocando muito agrotóxico, muito aditivos nos alimentos, e isso é prejudicial. Então, como eu disse, para o intestino, então, os aditivos causam prejuízo ao intestino e para a saúde como um todo. Então, alimentos industrializados. Então, a gente precisa ter sempre uma alimentação mais natural, mais saudável possível. Então, aquela questão de descascar mais, desembalar menos, né? Então, evitar os alimentos industrializados. Então, o alimento industrializado como um todo. Tem alguns industrializados, sim, que são legais, não vou generalizar, assim, nada que tem na balada é bom, é ruim, é ruim. Não, tem coisas que são legais, dá pra gente aproveitar, mas sempre criar a prática de aprender a olhar os rótulos, ver quantos Ju, eu não sei muito falar, eu não sei ler rótulo. A lista é grande? Já não presta. É tipo isso. Então, assim, tem alimentos que tem uma lista, assim, extremamente extensa, com um monte de nome que a gente nunca nem viu, tá? Então, hoje a gente tem um, um chamado Clean Label, acho que é assim que fala, que é lista limpa. Então, tem que ter coisas que você conhece. Então, é açúcar, é sal? Tem, mas é alimento do nosso dia a dia. Então, quanto mais limpa essa lista, melhor, né? Optar aí por sempre alimentações saudáveis, né? Um padrão alimentar, tá bom? Mas basicamente é isso, uma alimentação sem excesso de industrializar. Interessante você falar isso, Ju, porque quando a gente pensa na alimentação, né, a gente nunca pensa em algo sintético, né? Como uma medicação, por exemplo, que é uma coisa que, né, os antidepressivos, os ansiolíticos, as medicações para dormir, que é uma coisa sintética que a gente vai colocando dentro do nosso organismo. E a gente, na alimentação, a gente não pensa nisso, né? A gente acha que que a comida é porque é natural.
e nem sempre é natural, né? Então essa lista limpa que você falou, eu achei, isso me chamou a atenção, porque realmente é algo que acho que é mais próximo de algo que a gente conhece, porque seria menos industrializado, é mais natural, né? Não quer dizer que seja bom. E uma coisa que você falou anteriormente, eu acho que essa também vale reforçar aqui, é a questão do equilíbrio, né? Ah, porque eu não posso comer açúcar, vou tirar o açúcar da minha vida. Acredito que não, né? O açúcar ele tem uma função também para o nosso dia a dia, mas eu preciso equilibrar isso, né? Exatamente. A gente vê muito isso com carboidrato, né? Que também é uma forma de açúcar, mas não posso comer carboidrato. Que isso popularizou, que o carboidrato é vilão, e é extremamente importante. Então, todo dia na prática clínica eu pego um paciente que, eu não como carboidrato, eu tirei. Falei, pode colocar de novo, não tem muito você tirar, vamos colocar de novo. Como assim? Você tirou? Eu tirei o carboidrato. Tirou, vai ter que colocar. É só o trabalho de tirar e pôr de novo, porque é importante, mas sempre com equilíbrio, né? Então, ele é extremamente importante, a gente tem que sempre equilibrar isso, ter uma quantidade. Então, o acompanhamento profissional é importante por isso, porque, assim, às vezes a gente tem conhece- pega informações erradas, porque hoje na internet tem muita coisa legal, mas muita coisa ruim também, né? Que acaba nos passando informações incorretas. Ou pessoas que até sabem, eu posso comer carboidrato. A Viena lá no Juliana falou que posso comer um monte. Então aqui a gente consegue adequar certinho, né? Até puxando um gancho aqui dessa questão de suplementação, tem uma pergunta perguntando sobre isso. Seria interessante ter um acompanhamento com um profissional para possíveis deficiências nutricionais para fazer a suplementação, né? Então, a gente só vai suplementar de fato se tiver alguma deficiência em exames, tá? Não é se ir suplementando de qualquer jeito. A gente faz uma bateria de exames, vê todas as vitaminas e tendo alguma alteração, a gente pode suplementar. Mas sempre da mesma forma que eu falei, antes de tomar um remédio para o sono, a gente precisa primeiro trabalhar a higiene, a mesma coisa aqui. Antes da gente entrar com uma suplementação, talvez pensar antes de melhorar a sua alimentação, né? Então, primeiro, muita gente chega falando, eu quero tomar suplementação para treinar. Então, antes de colocar um suplemento para treinar, vamos melhorar a sua alimentação. Antes de entrar com um suplemento vitamínico, vamos melhorar a sua alimentação, né? E aí depois pensar numa suplementação. Tem um paciente que chega, eu não gosto de fruta, eu não gosto de legumes, eu não gosto de nada, então eu quero um suplemento. Não, a gente vai aprender a comer frutas e legumes, não entrar com suplementação, porque é muito mais fácil tomar uma cápsula do que comer uma fruta, ao ver de algumas pessoas. Então a gente tem sempre que, primeiro, reaprender. Então, a reeducação alimentar significa justamente reaprender a comer. Então, se eu não gosto de tal coisa, tudo bem, tem coisas que a gente não gosta mesmo, mas não gostar de nada, a gente precisa reaprender. Né? Então, muitas coisas a gente faz na infância, quando a criança, a gente, igual do sono da filha da Ana, então a gente trabalha o sono, mas a gente negligencia o nosso. A alimentação também. Então, nosso filho, a gente faz a introdução e toma isso, mas depois, de adulto, a gente esquece tudo. Então, a gente vai fazer uma nova introdução alimentar no adulto. Então, acontece muito a gente fazer tudo de novo, porque a gente foi feito com a criança de 6 meses, a gente tem que fazer no adulto, porque ele não fez direito, ou porque ele simplesmente crescia, agora eu faço o que eu quero, e esquece tudo e prefere tomar um remédio. Então, a gente precisa sempre alinhar a alimentação para depois partir para uma medicação, para um suplemento, né? Acho que focar em uma coisa de cada vez. Ju, você trouxe um ponto muito interessante, que é a questão da suplementação, que eu, como personal, escuto direto. Vou começar a fazer exercício? Posso tomar whey? Posso tomar creatina? Como que eu faço? E eu falo, gente, vocês precisam primeiro entender o que que é cada coisa, para vocês entenderem que às vezes não vai fazer sentido para você, né? Porque as pessoas acham, agora eu vou começar a academia, eu já tenho que pegar todos os meus polivitamínicos, tudo de whey que eu preciso, tudo de creatina, vou começar a tomar tudo de qualquer jeito, porque dizem que é bom. Então, a internet, ela traz informações, mas a gente tem que aprender a filtrar, a gente tem que aprender a pesquisar, realmente ir a fundo, ver se isso é necessário para você, né? Minha mãe estava tomando vitamina que nem sabia para que era. Eu falei, mãe, você tá só jogando dinheiro fora, né? Se você não tem falta dessa vitamina, não tem porque você tá suplementando. Então, são coisas que acontecem muito e as pessoas perguntam muito. Começou a treinar, posso tomar whey? Como que eu tomo whey? Como que faz? Eu falo, primeiro passa com o nutricionista, vamos fazer os exames, ver se tem a necessidade, vamos entender sua rotina, como que é, né? Para ver se realmente há necessidade disso. E é um ponto que, sempre vem e as pessoas sempre trazem. E a questão da introdução alimentar também é muito legal.
Fiz a introdução alimentar na minha filha e hoje a família inteira acha maravilhoso ela comer um morango sem ter um açúcar ou um leite condensado, que é a primeira coisa que eles querem fazer, né? Ah, o morango, mas o morango tá meio azedo, põe leite condensado. Eu falo, não, gente, ela come sem fazer careta e adora, que ela entendeu os sabores das coisas, que nem tudo é doce, que nem tudo vai ser do jeito que a gente gosta, né? A gente vai pegar uma fruta que às vezes tá azedinha e ela nem careta faz. Então, a gente tem que aprender a comer e tem que aprender a entender se eu vou precisar suplementar ou não. Bacana a sua fala. Ô, Ana, já pegando um gancho na sua fala, eu tava com um monte de coisa fervilhando aqui, mas essa sua fala foi muito interessante, né? Da mesma forma da questão do alimento, que a gente precisa, né, comer o morango azedo, assim, a gente vai ter no nosso dia a dia as emoções que a gente também não quer lidar com elas, não é? E a gente Perfeito. precisa aprender a lidar com essas emoções, né? O moranguinho azedo do dia a dia faz parte da nossa Sim, vida, né? E é interessante porque a sua fala me remeteu muito a isso, essa questão da saúde mental, né? Ah, eu não quero ter esse estresse, eu não quero passar por isso, eu não quero ter nada de ruim. Mas a gente esquece que na vida, né, nem tudo vem com leite condensado, né? perfeita a sua analogia, adorei. Tudo É vem com leite isso. condensado. É gostoso? É, mas nem tudo vem com leite condensado. E o moranguinho Sim, azedo pode ser bom, porque ele também vai contribuir pro nosso crescimento, né? Não é que a gente tenha que crescer só no sofrimento, não. Mas o sofrimento ele também faz parte da vida. São as emoções do dia a dia. Então a gente precisa pensar perfeito. nisso também. Eu amei quando você falou, porque eu já fui linkando com a saúde mental. Falei assim, eu Mas vou você fez pegar uma, esse gancho. essa analogia foi sensacional, é isso, sabe? E a gente vê que as pessoas que, se a gente for, né, continuar essa analogia, as pessoas que estão à nossa volta, nem sempre vão nos ajudar a enfrentar isso, né? O moranguinho é melhor pôr o leite condensado para facilitar, mas nem sempre você facilitando, você está fazendo bem para outra pessoa. Então, Justamente. deixa a pessoa sentir, né? Deixa sentir o azedinho, deixa ela entender. E às vezes ela vai aprender a lidar com isso. Então é muito legal Acompanha, essa analogia. né? Isso mesmo. Você Esteja acompanhou, ali. sim. Às vezes Exatamente. a gente não precisa passar o leite condensado, a gente precisa estar junto, É isso aí. né? E pegando essa sua fala de novo, a gente está no Setembro Amarelo e às vezes a gente escuta alguém falando alguma coisa, né? Ah, eu não quero mais, cansei de viver, estou, né? Tô cansado dessa vida. Às vezes a gente não sabe o que falar, né? E aí falar para a pessoa, ah, você não pode pensar assim, sua vida é boa, que não sei o quê, não é legal, né? A gente querer passar o leite condensado mostrando para a pessoa o lado doce. Não. Às vezes a gente precisa orientar aquela pessoa que ela pode buscar ajuda, né, de um profissional de saúde, e estar ali ao lado acompanhando esse momento. Muito, muito bacana, gente. Olha, foi tão rico que é essa conversa, né? Esse Perfeito. bate-papo. Da fruta, a gente já falou da saúde mental, da prevenção e a sua experiência com a sua filha, né? Que isso também é Sim. muito legal. A gente, quando se propõe a falar sobre um assunto, né, uma palestra, a gente falar da nossa experiência, ela é muito importante, porque nós somos pessoas como todo mundo, né? Então a gente passa pelas mesmas emoções, pelas mesmas dificuldades como todos, e a gente aqui dá esse depoimento é muito legal, tá? Sim. Gente, nós temos 10 minutinhos e eu não posso deixar de passar isso aqui, gente. Olha só, para a gente ter uma velhice saudável, né? É, então, eu falo que eu quero me tornar um idoso robusto, né? Que é aquele idoso que faz sua compra, que vai no cinema, é aquele idoso que consegue fazer a sua caminhada, né? Porque talvez quando eu estiver velhinho eu não vou conseguir mais fazer a minha academia, mas a minha caminhada, ela vai ser importante, né? Ela vai vai me ajudar no meu dia a dia, para o meu corpo, para minha mente, né? E um idoso também que eu posso fazer a minha alimentação, né? Eu posso ir lá cozinhar. Então, acho que tudo isso, o que a gente faz hoje, vai refletir no nosso futuro, né? E aí, a gente tem 10 minutinhos, mas eu quero falar ainda sobre esse assunto, eu quero pedir a opinião de vocês, né? O tanto que a atividade física hoje, ela vai ter um impacto no futuro, e a alimentação hoje vai ter esse impacto lá na frente, né? Quando nossa, a gente tiver velhinho. Perfeito. A gente toca nesse assunto e para mim é a minha paixão, né? Eu sou especializada em gerontologia, então quando a gente traz o envelhecimento, a gente chama de envelhecimento funcional ativo, que o próprio nome já diz, né? É o envelhecimento com que você consiga fazer as suas funções
de forma ativa, então não tem que depender de ninguém, como o Anderson falou, né? Eu poder ir no mercado, eu poder fazer minha comida, eu poder, né, levantar de uma cama, e nem sempre a gente pensa nisso. Então, o exercício físico, ele está muito associado a longo prazo, né? Eu pensar no agora o que eu posso fazer para estar bem lá na minha terceira idade. Então, praticar exercícios que vão trazer ali a sua funcionalidade é extremamente importante. Tem bastantes estudos falando sobre a questão de doenças, né, associadas ali ao envelhecimento e que como o exercício pode auxiliar nisso tudo. E nada mais é do que a prática do exercício regular de forma controlada, né, com um profissional, que você vai chegar ali na tua terceira idade com muito mais funcionalidade, porque a gente não pensa, né, que a gente não vai conseguir subir, levantar de uma cadeira, subir uma escada, levantar da cama, vai ter dificuldade para tudo isso. A gente está vivendo agora sem pensar lá no futuro. Então, o exercício físico é um investimento agora para que você possa ser uma pessoa muito mais funcional e ativa. Então, esse é o meu recado. Tem alguns vídeos que eu tenho visto sobre essa questão que mostra um idoso na academia fazendo tipo um agachamento, e isso na rotina dele. Então, ele faz o agachamento não para ele ficar maromba, para ele ficar forte, mas para que ele tenha mobilidade, para ele conseguir sentar na cama, levantar, amarrar um sapato, erguer tá praticando ali, erguer um peso para conseguir erguer e colocar uma coberta dentro do guarda-roupa. Então, não é a atividade física não é só para crescer, para ficar forte, para ficar maromba, mas é para preparar para o futuro, né? Então, a gente tem atividade física para na velhice, né, quando a gente tiver a mobilidade reduzida, a gente ainda consiga aí trabalhar as coisas pequenas do dia a dia, né? Às vezes quer só barrar o cadarço, né? Às vezes não consegue, mas já tem um preparo na academia, que é um exercício que parece que não tem nada a ver, já tá preparando. Então, esses vídeos eu adoro, eu acho que faz muito sentido, né? Que é isso, a gente Sim. tá fazendo para coisas do cotidiano mesmo. Não, bacana, bacana, Ju. E Ju, tem alguma alimentação que você iria sugerir para a gente, como, né? Essa que você já falou um pouquinho ali, porque acho que tudo que a gente faz hoje reflete no futuro, né? Então acho que a alimentação ela vai estar muito relacionada com isso também. Mas você acha que tem alguma coisa que a gente precisa fazer hoje para a gente ter essa velhice mais saudável com relação à nossa alimentação? Acho que é o de sempre, né? Alimentação saudável a longo prazo, né? E por isso que a gente não fala de dieta, não é uma dieta de 3 meses, é uma reeducação alimentar, é um hábito de vida, é um estilo de vida. Então, ter uma alimentação saudável para estar recebendo os nutrientes adequados, a quantidade de proteína, na velhice a proteína é extremamente importante, então ter uma alimentação adequada para que no futuro a gente veja reflexo. Você não vai ver ninguém arrependido de ter levado uma vida saudável, né? Ai, fui super saudável a vida inteira e agora tô arrependida. Você nunca vai ver isso, né? A pessoa sempre vai trazer benefícios. Atividade física, a gente vê muita pessoa falando, não tava com vontade de treinar, mas eu não me arrependi de ter ido. Na volta fiquei feliz. E é isso, ninguém. Às vezes você não quer, eu não queria estar fazendo a dieta aqui agora, não queria estar comendo saudável, queria estar comendo um lanche, mas aí depois você vai ver o benefício, então você vai colher os frutos depois, né? E aí ninguém se arrepende disso. Então, é levar o estilo de vida, então a alimentação ela tem que ser um hábito de vida e um estilo de vida, não é por prazo. Então, eu vou fazer aqui uma dieta 3 meses, depois parar e voltar. Não, a gente é para a vida. Claro que tem o equilíbrio, não é que eu não posso comer nada, então por isso que é manter o equilíbrio. Eu posso comer as coisas ali que estão industrializadas e que não trazem benefícios nutricionais, mas acho que todo alimento, às vezes ele não tem um valor nutricional, mas ele tem um valor social, por exemplo, um valor emocional. Então, talvez um sorvete ele não vai trazer nenhum benefício para a minha saúde, mas ele vai trazer um benefício para o meu bem-estar. É uma coisa que eu gosto. Provavelmente eu vou chupar um sorvete, eu vou no domingo à tarde com a minha família. Então, é um conjunto, né? Então, a gente tem que manter o equilíbrio que uma coisa pode complementar a outra. Mesmo que não tenha valor nutricional, ele vai ter um outro tipo de valor emocional, um valor comidas afetivas, social. Então, é todo um conjunto. E é um ponto muito legal, né, Ju? Porque a comida tem muito isso, né? De juntar as pessoas. Então, sempre que a gente fala de fazer alguma coisa, vamos juntar todo mundo, a gente sempre pensa, tá, e o que que a gente vai comer? Então, a comida tem muito essa questão afetiva, social,
Então, é importante ter essa conscientização do equilíbrio. Assim como o exercício físico, nem sempre você tá afim de fazer, como a Ju falou, né? A gente brinca de ir na força do ódio, só vai, que depois você vai sentir o benefício disso, né? Isso é sempre a longo prazo, é sempre falando de constância. Nem sempre o copo vai estar cheio, né? Nem sempre o seu dia vai estar maravilhoso para ir treinar. Mas se você conseguiu fazer 20 minutos, se você não conseguiu ir a semana inteira, mas conseguiu ir 2 vezes e fez bem feito, já valeu, entendeu? Eu acho que esse é um ponto importante também de trazer. É manter o equilíbrio e trazer isso dentro da tua realidade. Ana, eu não consigo fazer 2 horas de exercício durante 7 dias por semana, mas eu consigo fazer meia hora ali 3 vezes. Eu consigo praticar na minha casa. Então, para tudo tem uma solução e um jeito de se fazer. E para tudo a gente consegue encaixar. Assim como alimentação e exercício físico, é sempre o primeiro passo. Se você está fazendo um pouquinho do que já seria bom, é melhor do que não fazer nada. Então, isso também fala sobre equilíbrio, tanto físico quanto mental. Então, é importante trazer também. Justamente, Ana. E você falou uma frase, né, que tudo a gente consegue encaixar. E como a gente, né, falando aí, depois da gente falar tudo isso que a gente conversou aqui, porque são formas de prevenção, né, da nossa qualidade de vida física e mental, essas dicas que são dicas preciosíssimas que a gente foi discorrendo aqui, eu acho que é tudo muito importante quando a gente pensa, né, na prevenção ao suicídio, tudo a gente pode ter uma forma de sair, né? A saída não é o suicídio, né? Porque é uma saída, o suicídio ele é uma saída sem volta, né? A pessoa que faz isso, ela não retorna. Então a gente tem outras formas de a gente poder lidar com esse sofrimento extremo, né? Porque a pessoa que pensa nessa situação, ela está vivendo um sofrimento extremo ali. E, e a gente vai finalizando os últimos minutinhos, mas um recado, né, para esse setembro amarelo, quando se a gente estiver sentindo essa tristeza, se a gente estiver pensando de uma forma, né, tão angustiante que a vida já não faz mais sentido e que eu, né, não tenho mais objetivo de viver e pensando, né, tendo essa ideação suicida, a gente tem outras formas de lidar com isso, com tratamento, com o cuidado físico, com a nossa nutrição, a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida. Se você está próximo de alguém que fala, né, sobre isso, gente, isso não é frescura, né? Quando a gente fala sobre isso, é uma coisa muito séria. Se a pessoa falou sobre isso, é porque ela está em sofrimento, né? Às vezes eu já escutei muitas pessoas, né, como psicólogo, a pessoa falar, mas eu não sei o que dizer. É aquilo do morango, né? Às vezes a gente não precisa dizer nada, a gente precisa estar junto, a gente precisa monitorar, a gente precisa orientar, né? Porque às vezes a gente não vai saber o que dizer, às vezes até eu não sei o que dizer naquele momento. Às vezes é dar um abraço, né? E dizer que você está ali, porque isso já é um acolhimento. A gente precisa acolher sem juízo de valor, né? Quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu sempre digo isso, gente, é escutar sem juízo de valor, porque muitas vezes, a gente pode estar sofrendo, mas a gente nunca vai sofrer a dor do outro. Posso ser empático, né? Mas é a dor dele, é o sentimento do outro, e a gente precisa valorizar isso. E o outro ponto é a gente valorizar também o nosso sentimento. Se a gente não é de ferro, né? Ninguém aqui tem uma capinha do super-homem, do filme, que é uma ficção, né? Nós somos pessoas, nós somos seres humanos e muitas vezes a gente tem um sofrimento e a gente pode pedir ajuda, né? E tá tudo bem pedir ajuda. A gente pode falar sobre o nosso sofrimento e tá tudo bem falar sobre o nosso sofrimento. E uma coisa sobre o Setembro Amarelo, né, que eu tenho lido sobre isso e a falar sobre isso induz, né, o suicídio? Não, gente. Na verdade, quando a gente estuda, né, é para dizer que quando se o paciente ele dá um indício, a gente pergunta de forma aberta para ele, né, se ele pensa em tirar a própria vida, como que ele pensou nisso, a gente fala de forma aberta mesmo, e não precisa ter medo de falar sobre isso. O que a gente precisa fazer é acolher, tá? Então, falar sobre esse tema não é uma coisa indelicada, não é uma coisa ruim. Na verdade, a gente está falando abertamente, mostrando para aquela pessoa que ela pode falar sobre isso, ela pode falar sobre o sofrimento, a gente está autorizando o outro falar sobre isso. E, gente, de certa forma, né, quando a gente pensa no Setembro Amarelo,
nós estamos autorizando aquela pessoa, você que pode estar passando pelo sofrimento, falar sobre isso, tá? Então, esse era o recado que a gente gostaria de passar para vocês. A Seguros, né, nós temos um programa de saúde emocional para as pessoas que estão passando por um sofrimento. Está disponível dentro do nosso app. Ju, eu só tenho que te agradecer, né? Acho que a nutrição ela é super importante no nosso dia a dia. Você trouxe a questão da memória, né? Do afeto com a emoção. Eu trabalhei num lugar, meu primeiro emprego era um restaurante. E eu tenho esse afeto com ele até hoje. Não vou falar aqui para não fazer uma propaganda, mas as pessoas que trabalham comigo sabem o que é. Mas é isso, né? Pode ser não tão saudável, mas quando a gente quer aquele carinho, eu falo assim, eu quero vou comer uma coisinha gostosa. Eu falo, é uma memória, né, da comidinha de um afeto ali, de um momento que foi muito bom na minha vida, que foi uma escola. Ana, eu acho que a atividade física, né, é aquilo que a gente faz no dia a dia, é uma caminhada. Às vezes a gente não consegue ir na academia, mas a gente pode fazer coisas dentro de casa, né, que são atividades físicas, né, ou ir caminhar num parque, é, fazer uma atividade do nosso dia a dia já vai estar movimentando o nosso corpo, né? Fazer aquele piquenique, preparar a nossa alimentação, né? Que eu tinha comentado ali com vocês antes, que é socializar também. Então, Ana, também te agradeço muito a sua participação, foi extremamente importante. A gente precisa todo dia lembrar, né, dessas coisas. Então, eu queria agradecer vocês duas imensamente, a Total Pass, a Belmonte, que, né, cederam vocês aí para estar nessa manhã com a gente, tá bom? Eu deixo aqui meu muito obrigado. Anderson, obrigada eu pelo convite. É sempre um prazer participar disso. Eu sempre gosto de trazer esses pontos, trazer pontos reais, né, da minha vida, para vocês entenderem que todo mundo passa muitas vezes por, não pelas mesmas situações, mas por parecidas, ou a gente pode fazer esse link aí que a gente fez do moranguinho. Mas agradecer mesmo o convite, que tenham próximos aí pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre. E Ju, obrigada também, foi muito enriquecedor aqui tudo que você trouxe pra gente. E, pessoal, é isso, é um processo, a gente não precisa mudar da noite pro dia, nem é aconselhável isso, né? Sempre colocar objetivos ali que sejam alcançáveis para que a gente não se frustre. E espero que tenham levado um pouquinho pro coração e que de alguma forma a gente consiga ajudar vocês, tanto nessa questão física quanto na mental. Obrigadão, viu? É isso, muito obrigada pelo convite, adorei participar. É sempre muito bom, a gente aprende muita coisa, a gente nunca sabe tudo, então a gente sempre vai aprender, né, com o outro. Espero de fato que eu tenha ajudado, as pessoas aí tenham esclarecido as dúvidas de vocês. É isso, muito obrigada pelo convite. Tá joia, gente. Uma boa quinta e até a próxima. Muito obrigado pela presença de todos, viu? Tchau, tchau. Se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade, se doa simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro sem empatia. E vai à luta e segue sempre em frente. Enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível